Muito boa noite a todos vocês. Boa noite. Agradeço imensamente já as 127 pessoas que aqui estão conosco. Nós temos o grande prazer de retomar os trabalhos do Farmácia Update. O Farmácia Update é um programa de trazer conhecimento, de levar a ciência para os farmacêuticos hospitalares e farmacêuticos e farmacêuticas que têm interesse em tratar de assuntos da área hospitalar. É importante dizer que é uma iniciativa do Laboratório Cristália, mas como vocês verão aqui, nós temos uma liberdade muito interessante para discutir toda a ciência sem esse conflito de interesse em relação a produtos. Não vamos falar de produtos, essa é a característica mais legal do Farmácia Update e que o Cristália nos deixa muito à vontade para trabalhar a ciência. Então, sejam bem-vindos. Quem não segue o Farmácia Update, já siga o Farmácia Update no Instagram, vai ter muito conteúdo interessante. Esse é o webinar que está iniciando ou reiniciando os trabalhos, né? Iniciando em 2024. Vai ter muito conteúdo dentro do Instagram, conteúdos rápidos e de qualidade, artigos científicos lá no site do Farmácia Update. Então, quem ainda não é cadastrado, cadastre-se no site farmaciaupdate.com.br. Essa é uma iniciativa porque o Laboratório Cristália se preocupa muito, né, com a qualidade, com a inovação, com o desenvolvimento, né? Essa semana o Cristália foi premiado mais uma vez como referência em produção, né, de princípios ativos, inclusive sendo habilitado para oferecer, né, segundo a farmacopeia americana. Então isso é uma conquista muito importante e que mostra para a gente que a gente está apoiado por um laboratório que se preocupa com a qualidade do que produz, né, não? Então, muito bem-vindos. Já aviso de antemão que teremos a emissão do certificado lá no site do Farmácia Update. Eu vou disponibilizar aqui para vocês o link, certo? E vamos então abrir nosso webinar que vai tratar sobre a segurança do paciente crítico. Por que segurança do paciente? Porque é a prioridade de saúde, uma das prioridades de saúde pública global, né? Ela foi incluída pela Organização Mundial da Saúde como uma prioridade. Por quê? Porque nós erramos e causamos danos aos pacientes. Isso a gente já fala há mais de 20 anos. Mas continuamos tendo problemas nos processos de trabalho e é por isso que a gente está aqui, né? Numa quarta-feira à noite, discutindo o assunto para nos aprimorarmos e evitarmos eventos adversos. É esse o nosso propósito, não é mesmo? Já estamos quase chegando a 140 pessoas. Então, nós vamos tratar desse assunto aqui no mês, que é o mês pela segurança do paciente no Brasil, que foi quando foi publicada a portaria 529 de 2013, em 1º de abril, né? Na época a gente ainda brincou que parecia uma mentira que aquilo estava acontecendo, de tão felizes que ficamos, mas é uma verdade e que a gente precisa reforçar, né? Que ao longo dos anos foi sendo enfraquecida, mas que graças a essas instituições que aqui estão neste webinar, representados pelos seus presidentes, é que fizeram diferença todos esses anos para movimentar e para manter toda a discussão de segurança do paciente no Brasil. Então, é por isso que eu vou apresentar os nossos convidados. A gente está aguardando as nossas duas convidadas. É uma discussão multidisciplinar. E nós temos aqui já em sala, né, o presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde, a SBRAF, Dr. Leonardo Kister. Muito obrigada pela sua presença. Temos também o Dr. Mário Borges Rosa, presidente do ISMP Brasil, que é o Instituto para Práticas Seguras de Medicamentos. Então, muito obrigada pela sua presença. E Dr. Vitor Grabois, que é o presidente da SOBRASP, que é a Sociedade Brasileira de Segurança do Paciente. E nós vamos falar com essas pessoas que são... Falar do currículo deles aqui, a gente ficaria mais o resto do tempo do nosso webinar, falando do currículo de cada um, que são pessoas com vasta experiência no tema, nas suas áreas, e é por isso que a gente propôs aqui um bate-papo, um talk show, né? Então, porque essas pessoas não precisam mais de slides, não precisam mais para falar desse assunto, que é o assunto de segurança do paciente. Ainda teremos aqui a doutora
Patrícia Andriato, que é a presidente do Departamento de Farmácia da AMIB, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que ela traz a visão do farmacêutico clínico lá, né, dentro da UTI, e também a doutora Mileide Pena, que é a presidente da REBRAENSP, a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente. Então, vamos iniciar esse bate-papo, né, falamos dessa importância, do quanto epidemiologicamente o cuidado Aí, já temos comentário da Raquel, só fera aqui nessa sala. Então, nós vamos falar sobre a importância desse cuidado, né? Quando a gente fala de um paciente crítico, o nome já diz, né? Ele já tem uma condição diferente dentro da instituição de saúde. Ele já está sob cuidados intensivos e ele tem, então, também muito mais intervenções acontecendo ali. Muito mais equipes né? Funcionando ali em volta dele. E aí entra em cena o tema do ano, né, que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, trouxe, que é a comunicação entre os profissionais. E nós vamos tocar nesse assunto. Esse foi o tema escolhido, não é à toa. É o único protocolo básico que a gente não tem escrito ainda. Porque é fácil de fazer? Não, né? É porque é muito difícil de fazer e é por isso que a gente ainda não tem um protocolo escrito. Mas vamos lá, então. Queria aproveitar e perguntar para o doutor Leonardo, né, que quando a gente fala de gestão de farmácia, né, ela passa pelo número de itens que a gente está gerenciando. Então, quanto mais complexa uma instituição, mais itens, mais complexa a gestão, né, para gerenciar. Então, pode comentar, por favor, os principais desafios da farmácia hospitalar que tem unidade de terapia intensiva, ou seja, que tem mais complexidade para ser gerenciado? Obrigada, boa noite. Bem, boa noite a todos. Inicialmente, professora Elaine, quero agradecer aqui o convite por estar representando a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, principalmente estar aqui com vocês hoje, que são pessoas que admiro muito, né, tanto do ponto de vista profissional como pessoal. Tenho a honra de podê-los chamar também de amigos, né, professor Vitor, professor Mário, você. Então, são expoentes, assim, para mim, são inspiração, né? Então, isso me deixa um pouco nervoso, mas também um pouco mais calmo, por saber que se eu não souber responder, eu tenho colegas aqui farmacêuticos que vão saber responder de pronto. Mas, assim, é óbvio que fazer todo esse gerenciamento de medicamentos, e quanto maior o número de itens que nós temos, o que eu até costumo dizer é que as atividades, teoricamente, são as mesmas, Elaine, para um número maior ou menor. Óbvio que se o número de itens a serem gerenciados são maiores, eu vou ter uma maior complexidade para desenvolver isso. Isso depende, Elaine, desde a estrutura física que eu tenho na minha instituição, né? Onde é que está alocada a farmácia desse hospital, onde é que está alocada a UTI, né? É um hospital horizontal, é um hospital vertical, né? Como é que são os fluxos de entrada e saída de pacientes? Como é que são os fluxos de entrada e saída de materiais, né? Obviamente que começando também por uma comissão de farmácia terapêutica robusta, né, e que estabeleça com base nos melhores padrões específicos, né, baseado em ciência, né, qual é a seleção que atenda o perfil epidemiológico daquela instituição, né, depende da especificidade do tipo de UTI que eu estou falando, porque existem UTIs que são gerais, mas a gente também tem UTIs cardiológicas, né, UTIs que são pós-operatórias, então depende muito também do perfil, né, do tipo de unidade de terapia intensiva que eu estou falando, mas é óbvio que isso sempre vai ser um desafio. E o desafio não pode nos parar. Na verdade, a gente tem que enfrentar, e óbvio que cada instituição, ela precisa, com base no que tem de normativos legais, né, que aí acaba dando um padrão para todos, mas fora isso, cada instituição vai traçando suas estratégias com base também no que a gente tem de melhor evidência disponível para o momento. Mas, assim, do ponto de vista, se eu pudesse dividir em dois grandes blocos, eu poderia dizer que eu tenho questões que são gerenciais e administrativas, e eu tenho questões também de desafios que são do cuidado farmacêutico em si, né, que obviamente Patrícia, que vai estar aqui com a gente, vai ter muito melhor capacidade para falar do que eu, mas do ponto de vista gerencial e administrativo, focando aí um pouco mais na sua pergunta, a gente tem ações que vão desde o monitoramento e controle de estoque, gestão de medicamentos de alta complexidade, e hoje a gente está chegando num nível, né,
Por mais que o perfil de paciente de terapia intensiva talvez não esteja tão exposto a medicamentos tão específicos como imunobiológicos, né, ou outros medicamentos que talvez carreguem uma necessidade de acompanhamento mais de perto, mas pode acontecer também, então a gente está diante dessa realidade. Controle de custos, né? A gente entende que o paciente de terapia intensiva, como você falou, ele é um paciente rápido que muda de situação clínica em questão de tempo muito curto, então a gente precisa ter isso também. Óbvio que eu não posso deixar de falar, e sendo o tema principal aqui da nossa conversa, segurança do paciente é um processo a ser gerenciado de forma transversal e é obrigação, né? Eu costumo dizer obrigação não no sentido pesado, mas no sentido de que o farmacêutico se sinta parte do processo de cuidado desse paciente e que segurança seja transversal em todas as suas ações, em todas as suas propostas, né? E falando ainda em sustentabilidade, isso tem um casamento grande com segurança do paciente, né? E segurança do ambiente de trabalho. Eu não posso deixar de mencionar a questão do gerenciamento dos resíduos gerados nesse cuidado assistencial em terapia intensiva, né? Que óbvio que é uma questão que a gente também tem, rotatividade, armazenamento adequado, controle de vencimentos, né, desde o início até do gerenciamento de fornecedores. A depender da instituição hospitalar, eu posso estar falando em maior ou menor parque tecnológico e automação desses processos, e isso pode, né, ser também um desafio, né? A gente tem novos desafios com a automação e com a tecnologia aí, né, normas regulatórias enormes que a gente tem para cumprir todos os dias, e elas são necessárias, né, para poder você garantir, ter garantias durante esse processo, e essas garantias também perpassam pela segurança do paciente e, acima de tudo, né, treinamento. Né, com minha experiência, inclusive vivenciando um hospital de ensino, um hospital universitário, treinamento é extremamente necessário. Esses ciclos de educação, eles vão ser extremamente importantes a todo tempo e a todo instante, com toda a equipe, ao ponto de garantir, né, que todo o processo de cuidado seja seguro. Né? Então, eu acho que esses são talvez os principais desafios, né, que nós temos aí, tentando puxar aqui para a sua pergunta e não fugir do tema. Né? Óbvio que a gente poderia listar muitos outros, e isso vai depender muito também da complexidade do tipo de hospital, se ele é público, se ele é privado, mas parte também de um processo da arquitetura do hospital, e que o farmacêutico às vezes precisa entender isso, né? Como é o meu ciclo, né, interno de envio de medicamentos até os pacientes. Não sei se respondi. Respondeu, e você trouxe vários insights aqui para a gente falar, né? Porque, assim, muitas vezes tem muita gente aqui que às vezes está começando agora na farmácia ou tem interesse em ir para a farmácia hospitalar, muitos estudantes, né, que ainda vão nos ver depois no site do Farmácia Update. E a primeira coisa que você disse é assim, que hospital é esse, né? O farmacêutico, ele precisa saber que hospital é esse, né? Onde ele está, né? Porque às vezes a gente fica só dentro da nossa casinha, que normalmente está no porão, né? Não é assim? A farmácia está lá no fundo, escondida. Os E aí, subsolos. eles, nos subsolos da vida, precisam saber, né? Qual é onde que é, qual é o hospital, qual é o perfil desse hospital, para saber quais são os itens que eu vou gerenciar, né? Qual é a complexidade do que eu vou gerenciar. E aí, pensando nisso, a gente está falando de processo de trabalho. Outro item que você falou é sobre segurança do paciente, né? Falou que a segurança do paciente é um processo. E é um processo que todos nós somos responsáveis. Então, não é o núcleo de segurança do paciente que é Não. responsável pela segurança do paciente, né? Todos nós somos responsáveis. Então, pensando nisso, quando a gente fala de processo, de segurança do paciente, de complexidade, a gente vê que os estudos apontam, né, que quanto mais passos a gente tem em um processo, isso já foi até provado aqui no Brasil mesmo, em estudos bem antigos, um dos primeiros da segurança do paciente, mostrando, principalmente para o processo de prescrição, e aí eu entro para falar com o doutor Mário, que, né, fez o doutorado dele, o mestrado em análise de prescrição, em erros de medicação, e a gente sabe que quanto mais processos, mais chance de erro, quanto mais etapas, né, dentro de um processo, a gente tem mais chance de erro. Então, doutor Mário, por favor, pensando no uso de medicamentos, no uso seguro de medicamentos, como que a gente pode fazer para minimizar,
né, essas chances de erro durante o processo principalmente da assistência em unidades críticas. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite, Elaine e Laboratório Cristália. Boa noite, Vitor. Boa noite, Leonardo. E é o seguinte, quando você falou do estudo, né, eu creio até que ela foi sua orientadora, a professora Silvia Cassiani, né? Acho que foi em 2003, ela publicou um trabalho que mostrava que desde que o médico vai prescrever até o medicamento chegar no paciente, são de 60 a 70 etapas, né? A gente nunca imagina isso, né? Gente, 60 a 70 etapas, mas assim, nós temos que trabalhar para simplificar esse processo, né? Como é que você pode fazer isso? Primeiro, você tem que fazer uma análise do processo, né? Como é que ele acontece, o que nós podemos diminuir nesse espaço para evitar os erros. Lembrando que a gente deve utilizar hoje, principalmente hoje, muito o quê? Inteligência artificial, automação, né? Isso aí você pode ter vários desses passos desse processo, você pode ter uma diminuição e melhoria da segurança. Por exemplo, medicamentos prontos para uso, né? Eles diminuem as etapas do processo, né? Porque não vai ter que fazer a manipulação dele pela enfermagem, então a gente tem uma diminuição desses passos, né? Só para vocês terem uma ideia, ontem e hoje foram publicados 2 erros graves em UTI. E foi no atendimento também numa UPA, me parece que São Paulo, né? O que aconteceu numa das UTIs? Foi colocado leite no intravenoso, na criança, né? Isso já aconteceu muitas vezes. A gente sabe disso. O que a gente tem que melhorar? Melhorar o processo, a segurança. Por exemplo, uma conexão não pode conectar com a outra, né? A conexão de interal não pode conectar no intravenoso. E no outro caso foi uma administração de acho que foi uma criança asmática, que foi uma administração muito rápida de medicamento, a criança faleceu logo depois. Então, o que nós temos que ter? As etapas têm que ser estudadas, verificar as possíveis causas de erro. Segundo, nós temos que diminuir esse espaço através de automação, código de barra, dispensação eletrônica, dispensador eletrônico, e todas as possíveis medidas que a gente pode tomar, né? Para que diminua esse espaço realmente a segurança. Lembrando que uma das medidas hoje que é reconhecida de forma internacional é você receber o máximo possível de medicamentos prontos para uso. Por quê? A gente acha que isso vai ser mais caro, mas muitos hospitais brasileiros não têm controle de custo. A gente sabe isso, do quanto custa, né? E quando você tem uma diminuição de etapas, além de você ter uma segurança muito maior, você tem como liberar, por exemplo, a equipe de enfermagem de ficar preparando esses medicamentos, né? E já tem medicamentos aí no mercado há muito tempo que estão prontos para uso. Então, assim, são várias etapas, por exemplo, treinamento em serviço também é importante. A gente fazer simulação realística para diminuir esse espaço, entender o processo de trabalho, é padronizar o processo de trabalho. Isso que assim, a gente considera como mais importante para aumentar a segurança e diminuir essas etapas do processo de medicação. E obrigada, doutor Mário. Quando você traz a importância, né, da gente ter a redução dessas etapas, é engraçado que você vai em qualquer esquina, ou a padaria da esquina tem um código de barra, né? E as farmácias dentro dos hospitais não tem. É impressionante, né? Você tem lá o trabalho, eu estou aqui, essa minha câmera está me ajudando, né, gente? Você tem lá dentro das padarias, tem lá também tudo digitado, todo o estoque digital, tudo controlado. Nada contra as padarias, elas têm que fazer isso mesmo, né? Mas
a gente nos hospitais brasileiros ainda tem prontuário em papel, né? Tem prescrição manuscrita, tem ordem verbal, e aí a gente entra no tema do central desse ano, né? Que a Organização Mundial da Saúde trouxe, que é a comunicação. Então, eu convido o professor Vitor para comentar para a gente, né? Por que a comunicação e o quanto ela é importante, né? Para a segurança do paciente crítico. Seu microfone, professor. Pronto. Bom, então, antes de tudo, Elaine, querida, agradecer muito o teu convite, que me honra muito. Agradecer a Cristália também, Marcelo em particular. Dizer do meu prazer, da minha honra, e é verdade o que o Léo falou, que essa coisa toda da segurança do paciente, a gente, além de ter aprendido muito, a gente também construiu amizades muito boas, a gente não se vê todo santo dia, mas são pessoas com as quais a gente pode contar e aprender. E, enfim, e extensivo também aí a Mileide, a Patrícia, enfim. Bom, o Ministério da Saúde esse ano decidiu escolher, né, colocar como um tema a questão da comunicação e do trabalho em equipe. E, de fato, foi uma escolha muito adequada, porque se a gente olha para todas as práticas seguras, mas em particular na questão do uso seguro de medicamentos, as questões de comunicação e trabalho em equipe, eu vou me permitir trabalhar isso como um combo, né? São muito importantes. Os erros de medicação são aí os erros mais prevalentes e muitas questões estão relacionadas à comunicação, trabalho em equipe. Mas falando da terapia intensiva a gente pode comentar que é um pouco a tempestade perfeita, né? Porque aonde estão aqueles pacientes mais graves, em geral também mais complexos, embora a gente tenha pacientes complexos fora da UTI, mas são pacientes que usam um número importante de medicamentos, que usam medicações, né, e Mário sempre fala disso, de alta vigilância. O paciente de UTI tem aquela falsa estabilidade, mas volta e meia não é, também muda muito, né, de status, e combinado com um aspecto que é muito importante, que é múltiplas intervenções, múltiplas invasões em termos de equipamentos, e algo que é muito benéfico, mas que traz questões, que é uma multiprofissionalidade muito presente. E essa multiprofissionalidade, nós também precisamos olhar que ela também combina, às vezes, gerações diferentes, conhecimentos diferentes enfim, abordagens diferentes. Isso posto, me parece que é muito importante, quer dizer, nas discussões de passagem de plantão, né, de transição de cuidado, de um paciente que vem de um outro tipo de leito para UTI, né, uma coisa que o Guariche gostava muito de falar, a questão da consciência situacional, quer dizer, os problemas que a gente tem, quais são as medicações que a gente está usando, quais são essas que podem produzir risco, o que a gente tem que prestar atenção. E aí hoje existem muitas ferramentas que a gente podia passar noites e noites conversando, mas a ideia do briefing, né? O briefing no início de um plantão, na realização de um procedimento, né? Tentando entender um pouco o papel de cada um, quais são os riscos importantes, quais são os recursos necessários, né? Mário comentou muito bem, quer dizer, como é que a gente reduz um pouco o volume de etapas nos processos, como é que a gente torna os processos mais padronizados, como é que a gente torna uma conversação mais padronizada, aí entra a discussão toda do SBAR, enfim. Então, na verdade, quer dizer, a comunicação, não, no caso, nosso tema não é a comunicação com o paciente, mas a comunicação relacionada ao paciente, ela tem um elemento fundamental, quer dizer, preciso que toda a equipe, farmacêuticos, médicos, enfermeiros, os técnicos e todos os outros, estejam conscientes como é que esse paciente, por exemplo,
está evoluindo, quais são essas medicações, quais são as que trazem risco. Então, essa ideia de um alinhamento, essa ideia de uma consciência situacional, essa ideia, né, do desenvolvimento de ferramentas, para completar, a própria questão dos checklists, que hoje são muito usados nas UTIs, né, na verdade, mas o checklist não pode ser visto apenas como, e ele é muito importante para isso, para um compliance, uma adesão a padrões técnicos. Os checklists, eles têm um papel fundamental do ponto de vista de facilitar esses processos de comunicação. E, por fim, para jogar um pouquinho de pimenta na conversa, é verdade que nas UTIs a gente tem aqueles médicos mais experientes, as enfermeiras mais experientes e os farmacêuticos, para citar 3 categorias mais experientes, mas a gente tem a garotada, né? A gente tem o residente, a gente tem os alunos, e uma questão importante que está sendo muito debatida, que é a discussão da segurança psicológica, qual seja, em que as pessoas possam falar daquilo que não sabem, daquilo que não conhecem, de erros que podem ser, que foram cometidos, e sem que elas tenham receio de serem chamadas a atenção, serem punidas, né? Aquela coisa que se fala, né? Que às vezes é muito presente, que é matar o mensageiro, né? Matar entre aspas, né? Quer dizer, criticar, punir o mensageiro das más notícias, mas quando um erro é cometido, ou quando alguém não sabe alguma coisa, isso está claro para todo mundo, enfim. Então, acho que esse é um terreno hoje, claro que a gente, para concluir, precisa melhorar muito, nós todos, o grau de conhecimento, são novas medicações, são novos, a discussão toda da interação medicamentosa, enfim, bom, mas o fato é que muitos dos eventos adversos, também esses relacionados a medicamentos, também repousam sobre questões ligadas à comunicação, trabalho em equipe, né? Estudos da ARC falando disso, estudos da Joint Commission sobre eventos Sentinela. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar você, Elaine, por ter trazido como primeiro tópico do reinício do Farmácia Update essa temática que é completamente transversal. Não só dentro da UTI, mas na relação da UTI com as outras, com o centro cirúrgico, com enfermaria, ou quarto, com área de imagem, enfim. Então, isso é muito... Eu acho que você está de parabéns por essa escolha. Obrigado. Eu agradeço e vou aproveitar, professor, assim, eu acho que eu consigo trazer da sua fala com outras conversas que nós já tivemos aqui, né, com o doutor Leonardo, com o doutor Mário, quando a gente fala sobre, o senhor falou assim, a comunicação, quando a gente começa a padronizar, a gente começa a ter uma comunicação mais fluida. E muitas vezes as pessoas não querem entrar, entre aspas, nessas caixinhas, porque vai me limitar, o meu trabalho vai ser limitado, mas a gente falou que padronização é interessante lá, né, o doutor Leonardo citou a Comissão de Farmácia Terapêutica, né, que vai, por exemplo, padronizar quais são os produtos que a gente tem aqui. Isso é interessante para a gente, olha, nós estamos falando só sobre esses, porque se todo dia tem um novo dentro da instituição, a gente não vai saber como dilui, não vai saber interação, não vai saber... Enfim, vai dificultar essa comunicação. Doutor Mário falou assim, olha, quando a gente começa a pensar num processo mais enxuto, né, todo mundo olhando para aquilo ali, com o checklist que o doutor Vitor trouxe, a gente consegue pensar em uma comunicação melhor, com etapas reduzidas, se a gente consegue, por exemplo, padronizar as coisas entre os profissionais. Então, quando o senhor falou de fazer essa avaliação, né, entre as equipes, na troca de plantão, em como que cada um vai se comunicar, e a gente tem essa comunicação mais fluida, a gente consegue reduzir também etapas, porque se todo mundo tiver que conferir tudo que todo mundo vai fazer, dificulta um tanto, né, para que a gente para que o medicamento chegue em tempo oportuno para o paciente, só falando de cuidados com medicamentos, né, se a gente não for falar de todos os cuidados em si. Então, aí pensando nisso, né, quando a gente fala de ter uma organização melhor dentro da instituição, uma estrutura melhor dentro da instituição, que foi muito citada por você, doutor Leonardo,
eu queria te perguntar sobre algo que a gente sempre fala quando pensa em centro cirúrgico, em UTI, que são as farmácias satélites, né? Então, eu nem vou me atrever aqui, eu vou deixar para o presidente da SBRAF explicar, porque pode ter gente aqui que não conhece o termo farmácia satélite, né? E quais seriam os desafios para montar, né? Para a farmácia hospitalar ter essas farmácias satélites que estão mais próximas, né, dos setores mais críticos. Por favor. Bem, só lembrando que nós temos aqui 2 ex-presidentes também da SBRAF, você e professor Mário, viu? Então, a gente está entre os especialistas, pelo amor de Deus, viu? E com isso também agradecer, né? A gente está numa etapa de transição na sociedade, mas assim, entendendo que a próxima gestão, né, vai começar, agradecer também à doutora Maeli por ter me oportunizado aqui, né, de estar com vocês também. Bem, assim, ó, farmácia satélite, Léo, né, espécie... só Léo, um minutinho, Leonardo, eu acho que o Marcelo quer dar um recado para gente. Por desculpa, favor. Nada? como é que já conhecemos o jargão, quem sabe faz ao vivo, mas eu não podia deixar de compartilhar aqui, porque a tecnologia às vezes nos traz esses desafios. Doutora Elaine, a doutora Mileide e a doutora Patrícia, eu fiz um convite para elas à parte aqui, então você precisa habilitá-las na relação de convidados. Léo, não perca seu raciocínio. E o Dr. Jorge Affiuni trouxe algumas questões aqui no chat para a gente conversar posterior. Desculpa, vou ficar quietinho aqui. Muito bom, doutor Jorge. Eu estou vendo aqui que ele está mandando as perguntas. Obrigada, Marcelo. Doutor Jorge, muito bom ter a sua audiência aqui. Eu estava com saudades e a gente já vai abrir para essas perguntas. Eu não estou vendo as duas palestrantes aqui, Marcelo. Elas não estão aparecendo aqui, mas eu vou procurar. Pode seguir, por favor, doutor Leonardo. Nos perdoe, Léo. Nada, que isso, fiquem à vontade, é isso mesmo, estamos aqui para bater um papo. Assim, antes até de responder, Elaine, eu vou trazer puxando o gancho dessa conversa, antes de você me fazer a pergunta, trazer um dado lá do meu hospital, né? No ano de 2023, por exemplo, de notificações de erros de medicação, nós tivemos 110. Dessas 110 notificações, aproximadamente 20% tinham como causa principal problemas de comunicação com a equipe. Né? Então, a gente acabou elaborando um boletim informativo lá na instituição em comemoração ao Abril e a gente entende o quanto é relevante essa questão de mantermos uma comunicação fluida. Né? E acredito que aí, fazendo o gancho, as farmácias satélites ou farmácias descentralizadas, para além das questões de custo e administrativas, deveriam ser pensadas e idealizadas na customização do atendimento e num processo de cuidado seguro mais aproximado e específico. Essa deveria ser a principal causa. Óbvio que o custo e redução de custo deveria ser pensado como consequência, mas não para estabelecer esses processos, né? E como você disse, assim, qual é, Léo, a definição, né? Então, usualmente no Brasil a gente chama de farmácia satélite, às vezes a literatura também traz como farmácias descentralizadas, né? E obviamente que a gente precisa entender o objetivo, isso é uma realidade no Brasil, talvez muito mais inserida ou observada num cenário privado do que público, né? Talvez no público você tenha certas limitações, porque o que limita é pessoal, espaço físico, né? Estruturação de uma farmácia como ela deve ser, com todas as suas exigências legais, né? Mas, assim, normalmente a gente observa esses processos em centros cirúrgicos, unidades de terapia intensiva. Normalmente você vai ter 2 critérios básicos para você, além de outros, mas assim, por que eu monto uma farmácia satélite? Ou existe um distanciamento geográfico que impede ou dificulta os fluxos da farmácia central, ou eu tenho unidades fechadas cuja circulação de pessoas não é o mais adequado, e aí se aplica a unidade de terapia intensiva e centro cirúrgico, por exemplo. Né? Mas, assim, a ideia principal de todo esse processo com as farmácias satélites é que elas deveriam existir com esse primeiro cenário que eu trouxe à frente, né? Numa customização, numa perfilização de atendimento, né? Num processo onde eu atenda às especificidades daquele perfil de pacientes que necessitam de intervenções rápidas com utilização imediata de medicamentos e demais materiais hospitalares que sejam geridos, né, por essa farmácia satélite,
E, obviamente, que esse processo de dispensação, ele precisa ser individualizado, pensado nas necessidades especiais desses setores, né, e implantadas num formato onde ocorra o abastecimento e o reabastecimento, os mini-estoques desses locais aconteçam de forma rápida e eu possa atender as demandas específicas que a gente tem desse perfil de pacientes, né? E aí a gente também tem centro obstétrico, né, e várias outras situações onde a gente pode ter as farmácias satélites, tá? Mas, assim, óbvio que essa implementação também tem sido impulsionada no país por busca e melhoria na gestão, nos processos também de segurança, na eficiência operacional destes hospitais, né? Ainda embora haja ainda desafios logísticos, operacionais, de pessoal, né? Às vezes a gente brinca, né? Vão instalar uma farmácia satélite nesse bequinho aqui, né? Então, assim, e aí a gente entra em show, mas isso aí dá, a gente enche de prateleira, sim, o povo vai ficar em pé o dia inteiro, então não pode ser assim, né? Também tem que ter a questão do trabalhador, que precisa ser bem cuidado. O professor Vitor trouxe isso, e isso é um fator preponderante, e eu acho que tem até uma pergunta aqui no chat falando sobre isso, e o papel do colaborador, do profissional de saúde nesse processo, e o quanto, né, o seu ambiente de trabalho colabora, né, para a segurança do paciente. Então, em resumo, para fazer a retomada aí, as farmácias satélites deveriam vir nesse sentido, né? Óbvio que o resultado e como consequência disso é um cuidado mais seguro, um cuidado mais econômico para aquela instituição, quando eu aproximo o meu serviço para as necessidades e atender as necessidades específicas daquele público ali, que é dos pacientes da terapia intensiva. Mas a doutora Patrícia chegou, ela responde aqui. Melhor do que eu. Isso. Primeiro, assim, antes de dar as boas-vindas, né, às mulheres, eu vou te agradecer, porque foi uma aula, tem gente perguntando aqui sobre farmácia satélite, a gente vai entrar aí, só que eu preciso dar as boas-vindas, então já apresentei sem elas estarem aqui, mas vamos lá por ordem alfabética. Doutora Mileide Pena, que é a presidente da Rebraensp, que é a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, rede da qual eu tive o prazer de estar na reunião de fundação, embora seja farmacêutica, porque justamente eu fazia o doutorado na enfermagem, então tenho um apreço enorme pela Rebraensp e pela Mileide, que como a gente disse antes, né, a gente acaba sendo amigos também, e fazendo essas amizades, começa pela segurança do paciente, depois, né, só segue, né, Mileide? Já vou abrir para você. E doutora Patrícia Andriato, presidente do Departamento de Farmácia da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, da AMIB, muito citada aqui também durante as falas. Eu vou aproveitar, então, antes de passar a palavra para a doutora Mileide, e vou pegar o gancho do doutor Leonardo, né, que falou da aproximação da farmácia com o paciente crítico, que vem por meio físico, com a farmácia satélite, mas a gente precisa, como diz a RDC 7, né, que fala sobre assistência farmacêutica à beira do leito. Então, a doutora Patrícia chegou, já vai sentar na janelinha, já vai respondendo. Nós vamos falar qual que é esse papel do farmacêutico clínico na unidade de terapia intensiva, e aí, por favor, já aproveita, né, pelo andar aqui do nosso webinar, para falar sobre do monitoramento farmacoterapêutico, de todo o processo de cuidado que o farmacêutico também exerce nas unidades de terapia intensiva. Bem-vinda! Deixa eu clicar. Boa noite, todos me ouvem? Sim? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao Laboratório Cristália e também à embaixadora, que é a Elaine Capucho, por esse projeto, né? Vocês dando início nesse ano, o Farmácia Update. Então, eu gostaria de agradecer e pedir desculpa. Hoje eu estava com um celular e 2 computadores e mesmo assim não estava conseguindo acesso, então peço perdão a vocês. Como muito bem explicado aí pela Elaine, a primeira resolução, então, que coloca o farmacêutico dentro da unidade de terapia intensiva é a RDC número 7, né, que é de 2010. E se a gente olhar sobre quais são as atribuições clínicas desse farmacêutico, apenas em 2019, que a gente foi ter a resolução,
que é 675 de 2019, que traz, então, quais são essas atribuições, responsabilidades desse farmacêutico clínico, e ele tem o cuidado centrado no paciente. Então, realmente, o farmacêutico clínico, ele vai ter aquele papel de gerenciamento do uso desses medicamentos, a promoção do uso racional, eu gosto de sempre dizer, promoção do uso racional, otimizado, e também a individualização dessa terapia farmacológica para esse paciente. Então, quando eu falo do paciente crítico, então, a unidade de terapia intensiva é aquela área crítica que tem a parte de internamento desse paciente grave, que esse paciente grave, por vezes, ele tem comprometimento em um ou mais sistemas fisiológicos. Então, esse paciente grave, por muitas vezes, ele pode evoluir para uma gravidade maior quando esse paciente vai para uma hemodiálise, e dentro desse cenário, como que o farmacêutico clínico ele vai otimizar e prestar para uma qualidade e eficácia também terapêutica desses medicamentos que serão prescritos. Então, por muitas vezes, esse paciente está em ventilação mecânica, sedado, curarizado com bloqueador neuromuscular, esse paciente está em uso de drogas vasoativas, está sondado, está com catéter. Eu espero que a Larissa Amada esteja aqui, agradeço a todas as pessoas que estão aqui. Ela foi agora ela é residente, né, mas ela foi uma das minhas estagiárias durante a pandemia. E uma das coisas que eu sempre bati muito forte é que esse farmacêutico, ele busque as informações desse paciente no beira-leito. Então, além de você ter todo o acesso ao prontuário do paciente, que você saia da farmácia. Eu gosto muito de uma fala do Fábio Ferracini, que o farmacêutico clínico ele deve estar onde tem a decisão clínica. Então, o farmacêutico clínico, como que ele vai fazer? Qual que é o papel dele no ambiente da UTI? Então, como que eu faço para promover o uso seguro e adequado desses medicamentos, né? Então, eu preciso avaliar, quando eu penso em relação a esse paciente estar com as drogas vasoativas, sedação, está com analgesia também, além das informações que eu tenho ali no prontuário, inicialmente, quando eu trabalhava no hospital privado, a gente tinha essa atividade muito bem estabelecida, e a resolução 675 ela traz, essa 675 de 2019, que é a anamnese farmacêutica. Então, a anamnese farmacêutica ela vai me servir desde que eu consiga ter informação se esse paciente tem alergia. Além disso, eu preciso saber se esse paciente, quais são as comorbidades, patologias de base dele, se esse paciente faz uso contínuo de medicamentos, com o objetivo de evitar a duplicidade, com o objetivo que eu avalie se esse paciente não é um paciente transplantado, quando eu vou avaliar em relação aos critérios de risco ali para iniciar uma conciliação medicamentosa, para que a gente busque essas informações e repasse à equipe médica para decisão em conjunta com o farmacêutico. Além dessa etapa inicial, ok, eu fiz a minha anamnese farmacêutica, esse paciente tem uma prescrição. Então, quando a gente fala em segurança do paciente, eu tenho que prestar que essa prescrição seja segura. E como que eu vou avaliar isso? Então, inicia-se uma análise dessa prescrição. Ao mesmo tempo, eu posso iniciar também uma revisão da farmacoterapia desse paciente e avaliar cada item. Se aquele medicamento que está prescrito é o mais indicado para o paciente, se ele necessita daquele medicamento. Eu preciso avaliar também a dose, via de administração, intervalo de horário, se precisa de reconstituição, diluição, qual que é a mais compatível, tempo e velocidade de infusão. A parte do aprazamento é muito importante que a gente alinhe isso com a equipe de enfermagem, para que um dia o antibiótico esteja no horário, no outro dia esteja de outra forma. Então, quando a gente for passar pelo básico, a gente fala indicação, dose, intervalo de horário, reconstituição, eu preciso avaliar os problemas relacionados aos medicamentos. Então, eu vou fazer toda essa linha de análise e, ao mesmo tempo que eu estou fazendo essa avaliação da prescrição, estou revisando a farmacoterapia do paciente, estou identificando ou não a presença de problemas relacionados ao uso desse medicamento. O farmacêutico ele tem por papel realizar o quê? O acompanhamento
farmacoterapêutico também. Esse acompanhamento farmacoterapêutico, ele vai auxiliar o farmacêutico na tomada de decisão. Porque quando a gente fala qual é o papel do farmacêutico clínico, o farmacêutico clínico, ele compõe a equipe multidisciplinar. Então, quando eu passava nos rounds da UTI, eu até deixei aqui do ladinho, depois eu posso ver com a Elaine uma forma de repassar isso para vocês. Essa aqui é a fichinha, então, se a Larissa e a Amada estiver aí, então, a primeira folha eu tenho toda a parte de exames laboratoriais do paciente, e aqui no verso é a parte que eu faço o acompanhamento farmacoterapêutico, que é diário para esse paciente. Então, aqui eu vou avaliar quais são os medicamentos que estão prescritos. Então, como a gente fala de segurança do paciente, eu preciso o quê? Prestar um checklist. Então, para essa segurança, eu não posso, um dia eu faço o acompanhamento farmacoterapêutico de uma forma, o farmacêutico que passa hoje vai fazer a avaliação da prescrição, o outro vai avaliar de uma outra forma. Então, isso daqui, eu até deixei o rodapé aqui escrito, eu elaborei junto com mais 3 residentes do Hospital Universitário, então depois eu posso disponibilizar isso gratuitamente para vocês. Vou aproveitar, só um minutinho, parafraseando o saudoso Jô Soares, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, como já está chovendo pedidos aqui por esse acompanhamento, se você nos permitir, a gente pode disponibilizar no site do Farmácia Update, e aí Perfeito. Todos podem baixar, viu, pessoal? Então, já vão lá, se cadastrem no farmaciaupdate.com.br. Desculpa pelo meu atraso, eu vou compartilhar. Não, você estava aqui desde 7. A tecnologia que não ajudou, mas por favor, continue. Eu até vou passar para vocês, porque depois vocês conseguem editar conforme a padronização de vocês. Então, o que eu avaliava? Além da parte inicial, para eu avaliar hemograma do paciente, exames para função renal, função hepática, eu também tenho um campo para fazer o quê? Identificar os resultados de exames laboratoriais relacionados à cultura de vigilância. Então, diariamente, quando eu passava, eram 20 leitos da UTI Covid, se o médico perguntasse, saiu alguma cultura? Eu tinha na mão acesso de todas as informações. Então, isso facilita, tanto para a indicação do uso de um antimicrobiano, porque a gente está fazendo a checagem ali, em relação ao uso de drogas vasoativas e sedação e analgesia, eu ia, junto com a Larissa e a Amada, muitas vezes, no leito do paciente para avaliar, tá 5 ml hora, vou avaliar. O que a gente identificou quando a gente saía da farmácia na Covid, porque tinham muitos farmacêuticos que estavam, né, e conversava com o pessoal, uns estavam de forma remota. Então, quando a gente chegava, a gente via que na prescrição eletrônica o paciente tinha a sedação e analgesia, só que quando a gente ia para a prescrição impressa, estava lá suspenso. Então, a farmácia estava dispensando, quando a gente fala de segurança, né? O farmacêutico clínico também ele vai atuar aqui. Então, quando eu estava presente na UTI, o que a gente identificava? Isso aqui a gente vai levar para a farmácia. A gente conversava com a enfermeira. Então, aqui eu só falei para vocês uma das etapas, né? Então, a gente inicia com uma avaliação e também realizando a revisão farmacoterapêutica desse paciente, de cada item, identificação de PRMs, e eu vou fazer o acompanhamento farmacoterapêutico. Porque durante o acompanhamento farmacoterapêutico, eu consigo avaliar para cada paciente em relação à dose, à indicação também, e eu consigo monitorar. Então, caso seja identificado ali uma suspeita de um evento adverso, eu faço o quê? Eu consigo checar na minha lista durante a visita multi, né? Opa, esse aqui talvez pode ser em relação a esse medicamento. Isso que eu estou falando para vocês de uma forma geral. Só que quando a gente tem o paciente dialítico, também tem o campo aqui, se esse paciente está em diálise, se é diálise contínua, se é diálise intermitente. Eu preciso saber também em relação se esse paciente está realizando uma coagulação regional, e daí esse paciente está com a profilaxia de tromboembolismo venoso. Então, a gente precisa checar essas partes também. Além disso, uma outra ferramenta, então, quando eu fiz esse checklist junto
com as 3 residentes do HU, a gente utilizou o Fast Hug Mendens, que é um mnemônico. Então, cada letra corresponde a um item da prescrição que a gente vai avaliar. Então, desde sedação, a gente vai avaliar analgesia também, se esse paciente tem risco de delírio, os exames laboratoriais também, além dos distúrbios de eletrólitos também. Além disso, a gente tem para avaliar a parte da nutrição desse paciente, interações medicamentosas. Isso é um outro ponto, porque eu sempre falo isso tanto dentro da Universidade Estadual de Maringá e quando eu estou no hospital universitário, quando eu estava com preceptoria, com os residentes, eu falava, mais do que você entregar uma informação para o médico, que esse paciente tem uma interação medicamentosa, é você saber buscar essa informação, ter o raciocínio clínico de quando eu devo monitorar e quando eu devo fazer intervenção farmacêutica, né? E em várias situações eu vou monitorar esse paciente e tem interações medicamentosas que é necessário realizar a intervenção. Então, seja essa intervenção para modificação, então, suspender o item, prescrever um outro, vamos supor, a interação entre ácido valproico e meropenem. Então, aqui o importante é a gente saber buscar essas informações e também saber quando monitorar e quando intervir. Além disso, o farmacêutico clínico, ele precisa ter o... Posso continuar? Deixa eu só dar um stopzinho na sua fala. Já vou te devolver só para fazer alguns comentários. Então, aqui, o pessoal está aqui fazendo comentários sobre a sua fala, para a gente não ficar muito longe do que você está falando. Primeiro, um parabéns aqui da doutora Flávia para você, que você está dando um show sobre o verdadeiro cuidado do paciente crítico. Tem muita gente querendo aqui informações, né, e mais sobre esse paciente crítico, né, esse farmacêutico atuando junto ao paciente crítico, você já trouxe para a gente que faz parte de uma RDC, né? Isso, que é RDC 7. Então, uhum. O doutor Jorge colocou assim, poxa, seria muito importante que tivesse farmacêutico sempre nas UTIs. Concordo plenamente, está na RDC, não é não, doutor Leonardo? Uhum. Mas a outra pergunta que veio aqui temos uma lei que fala quantos e por quanto tempo? Assim como para a farmácia satélite? Quantos farmacêuticos? Na resolução 675, ele diz que para cada 15 pacientes críticos, a gente precisa ter um farmacêutico clínico, intensivista. Isso vai variar de acordo com o quê? Com a tecnologia dentro dessa instituição, número de profissionais também, então isso pode variar. Para a gente conseguir ter assistência farmacêutica adequada ali e a prestação da promoção do uso racional, otimizado e individualizado desses medicamentos também, né? O que eu ia iniciar aqui um outro ponto de atuação do farmacêutico clínico, a gente tem atuação na parte... eu acabei de ver aqui uma pergunta, mas depois a gente pode entrar nisso. Como a gente está falando de segurança do paciente, eu vou me ater a essa fala. O farmacêutico clínico ele tem um outro cuidado no gerenciamento do uso desses antimicrobianos. Então, da mesma forma que a gente caminha para a especialidade do farmacêutico intensivista, aqui no Brasil ainda a gente não tem a parte de atuação desse farmacêutico. Eu sei que a gente tem o grupo, né, Stewardship Brasil, mas eu falo da mesma forma que a gente tem nos Estados Unidos, que é o farmacêutico D, que é o farmacêutico especialista em relação ao uso dos antimicrobianos. Então, a gente pode atuar ali também durante, seja avaliando essa prescrição, ou seja, durante os rounds da UTI, como que eu vou otimizar o uso desses antimicrobianos, em quais situações eu preciso fazer a otimização em relação a uma dose ataque, se esse antimicrobiano ele é hidrofílico, se a concentração plasmática dele vai sofrer um impacto negativo se eu tiver alterações em parâmetros farmacocinéticos, como se esse paciente tiver um balanço hídrico positivo, se o antimicrobiano de escolha tem alta taxa de ligação às proteínas plasmáticas, eu preciso lá na minha ficha de acompanhamento farmacoterapêutico avaliar se esse paciente está com albumina total, né, em relação à dosagem, se esse paciente está com hipoalbuminemia ou não, tudo isso vai implicar
na utilização da dose ataque, quando eu estou falando, no caso aqui, para os antimicrobianos hidrofílicos e para os hidrofílicos que têm altas taxas de ligação às proteínas plasmáticas. Um outro campo é nesse paciente dialítico. Eu preciso ter conhecimento se esse antimicrobiano avaliando ali a diálise desse paciente, a hemodiálise, se vai ter perda na hemodiálise, se eu preciso orientar a equipe. Então, quando a gente fala do papel do farmacêutico clínico e unidade de terapia intensiva, ele é convergente junto com as suas competências, que as suas competências vão desde conhecimento técnico, as habilidades e também a capacidade desse profissional, o quê? Resolver os problemas. Então, não adianta nada a gente ter um farmacêutico clínico maravilhoso, competente tecnicamente, mas com falha de comunicação, que desrespeita a equipe de enfermagem, que desrespeita os próprios colegas de trabalho. Então, a gente vai ter, sim, uma atuação muito boa dentro da unidade de terapia intensiva se a gente tiver todas essas competências também. Elaine, não sei se você ia fazer uma outra pergunta. Isso, eu acho que a gente pode. Eu vou pegar o seu gancho aqui, então, para passar a palavra para a doutora Mileide, e aí a gente volta na discussão. Já tem perguntas aqui para o doutor Mário, a gente já pode, né, doutor Vitor, a gente tem coisas aqui para conversar até, e a gente está com tempo reduzido. Então, vamos lá, doutora Mileide. Primeiro, obrigada pela sua presença, pela presença da Rebraensp. A gente não tinha a Rebraensp conosco no primeiro ano de farmácia Epideixo, então é uma honra enorme ter vocês aqui. E, né, eu queria aproveitar, porque a doutora Patrícia falou, né, sobre essa interação do farmacêutico com a equipe multi, e a gente sabe, né, eu sempre falo que a enfermagem é quem está 100% do tempo com o paciente. É quem está às 24 horas do lado do paciente. E aí, a gente sabe da importância dessa comunicação, e eu já vou agregar uma outra pergunta para você, porque na primeira rodada que vocês, enquanto vocês não estavam, a gente está falando muito sobre padronização de fundamentos, de processos de trabalho, de produtos, que vão ajudar na comunicação, né, que vão nos fazer para um processo mais enxuto e mais seguro. E aí, quando a gente fala de enfermagem, né, a gente sabe que o momento do preparo é um momento crucial para a atenção, né, e a comunicação também. Então, tudo que vem da prescrição, se há ruídos e se há comunicação enquanto a equipe prepara, atrapalha. Então, quero te ouvir sobre todo esse processo, o quanto que ter, por exemplo, medicamentos prontos para uso, que o doutor Mário citou muito, né, que trazem, auxiliam muito no processo de segurança do paciente. Queria te ouvir o quanto isso da enfermagem e também o como que a gente pode trabalhar isso na comunicação do paciente, na comunicação interprofissional. Bem-vinda. Obrigada, Elaine. É um prazer estar com vocês aqui essa noite. Quero agradecer imensamente aí o convite, a Cristália, a Elaine, uma querida amiga aí de jornada de segurança do paciente, né? O Vitor, querido também. Quem sabe faz ao vivo, né, Elaine? Parabéns aí por ter conduzido aí todos esses tropeços nossos da noite, nossas entradas e saídas, conecta, não conecta, enfim. E o pessoal aí que está assistindo tem certeza que não sentiu nem um pouco. Então, parabéns aí pela condução dessa noite aí que está sendo muito produtiva. Eu estava ouvindo, né, vocês e olhando aqui também no chat, os comentários, vejo que temos um público aqui majoritariamente de farmacêuticos, então acho que estou aqui representando a Rede Brasileira de Enfermagem, mas é fundamental falar sobre essa interação, né, que a gente precisa ter entre os profissionais. Como você mesma falou, Elaine, a enfermagem está 24 horas com o paciente, né? E a gente, em alguns anos aí, né? A gente tem tido essa questão da inserção de outros profissionais,
mais próximos do cuidado, né? Principalmente falando aqui de cuidado do paciente crítico, a gente vê essa questão da inserção do farmacêutico clínico nas UTIs, a questão da própria equipe multi. Então, tudo isso contribui para que o trabalho da enfermagem também aconteça de uma forma mais segura e qualificada. Né? Quando a gente tá sozinho ali, né, na beira-leito e fazendo todos os cuidados e acaba abraçando outras questões, é um problema, né, que traz uma sobrecarga para a enfermagem. Então, quanto mais a gente agregar a equipe multi nesses cuidados, né, falando aí do paciente crítico, na condução de todo o processo, isso facilita muito para a gente. E a enfermagem, ela trabalha muito essa questão da comunicação escrita, de protocolos, de padrões, né? Como você citou aí, a gente tem lá desde, né, dos primórdios, a passagem de plantão da enfermagem, a gente foi evoluindo aí com outras questões, com checklists, né? Aqueles livros de plantão, hoje não existem mais, mas a gente tem outras ferramentas. A gente tem aí muitos estudos também falando sobre a questão dos rounds, né? Que são aquelas interações e aí a gente envolve toda a equipe multi para fazer ali um bate-papo rápido sobre do início do plantão, do final do plantão, o que aconteceu, quais são as principais questões, o que é mais importante, o que não é. Então, a gente tem evoluído muito nessa questão da comunicação e vejo também a questão de outros dispositivos, né? Então, hoje, quem não trabalha com WhatsApp, quem não usa um aplicativo, né? Algum instrumento aí móvel, a questão da tecnologia tem nos auxiliado muito aí na questão da comunicação. Às vezes a gente vê que não nem sempre a gente tem os resultados que a gente espera, mas são aliados que a gente precisa utilizar com muito cuidado e podem sim nos auxiliar. E a questão das medicações, né, prontas aí para a gente administrar, vejo também como um ponto, um avanço também, né? Que a gente vem de uma cultura de quem começa tem que terminar, então desde preparar até administrar, e acho que isso é uma quebra de paradigma também na segurança, e a gente vê aí também que tem estudos já mostrando que é uma questão importante, que auxilia no processo e melhora a segurança. Então, mas ainda está muito distante da maior parte das instituições de saúde, principalmente aqui no Brasil, que a gente vê, né? Porque exige um investimento e nem todos, infelizmente, conseguem trabalhar com isso. Mas a questão da inserção da equipe multi, eu acredito que facilita bastante para a equipe de enfermagem. E essas ferramentas de comunicação, né? Seja escrita, sejam aplicativos, seja os rounds aí, ou huddles, como as pessoas chamam. Tudo isso vem agregando e vem trazendo alguns diferenciais para a gente no cuidado. A dupla checagem também é uma questão que tem se falado muito, né? A gente ter ali um outro profissional para validar nossas ações, e a gente vê que isso, quando feito realmente com o cuidado necessário, também ajuda e minimiza muitos erros. Então, eu acredito que é um conjunto de fatores, né? De fatores, de pessoas, de envolvimento, de aproximação dos profissionais, e vejo que a gente tem que trabalhar cada vez mais nesse sentido, que cada um assuma de fato o seu papel, a sua responsabilidade, o seu espaço dentro do cuidado do paciente, que todos têm, né? E são necessários para esse cuidado. E a enfermagem também continua trabalhando aí, né, nas 24 horas e podendo também olhar com mais cuidado para o seu paciente dentro daquilo que é o seu objetivo ali, né, o cerne da sua profissão. Então, acho que essa interação aí tem sido um diferencial
e a gente precisa avançar bastante nessa questão. Muito obrigada, doutora Mileide, ter você aqui, né? Muito bom a gente ouvir, né, a enfermagem que está com a gente o tempo inteiro, né? É uma grande parceira. Eu sempre falo assim, que a gente vive em pé de guerra, farmácia e enfermagem, né, não? Mas é naqueles processos em que a gente não está azeitado, em que a gente não entende o benefício para o paciente. Então, quando isso é entendido, flui muito bem, né? Que é isso que você está colocando, essa parceria, essa troca. A gente tem aqui muitos comentários, muitas perguntas. Antes de passar, eu quero fazer um gancho com o que a doutora Mileide trouxe para levar para o doutor Vitor, mas eu já quero dizer assim, para vocês, né, que tem aqui uma sugestão que eu não consigo ver de quem é a pessoa, é a farmácia do HGST, de um hospital, que está falando sobre como começar um serviço de farmácia clínica. Vou dar spoiler, tá? Esse é o primeiro de muitos webinars que vão acontecer aqui no Farmácia Update. E também já vou dizer que teremos em breve, né, aí durante o ano, um curso que vocês que estão muito afim de aprender como implantar farmácia clínica, como ver na prática, que a gente está preparando com muito carinho. Quem quiser seguir o Farmácia Update nas redes sociais, a doutora Patrícia e a mim, em maio a gente já vai estar aprontando lá em São Paulo com o Cristália para trazer para vocês isso para a prática, tá? Então, se liguem que vai ter muito conteúdo bom aqui e eu nem vou abrir para essa pergunta porque vai ter curso sobre isso, beleza? Então, vamos lá. Quando a gente fala, que a Martina perguntou, né, sobre minimizar as etapas do processo, quando a gente fala de soluções prontas para uso, né, felizmente a gente vê empresas se interessando nisso para trazer para o Brasil, né, para fazer, o Cristália é um exemplo, né, e para que a gente possa otimizar esse trabalho. E você traz, por exemplo, na hora de fazer essa comunicação, né, essa redução de problemas ali e o cuidado da enfermagem ser olhado, né, para o que tem que ser, para o paciente, e não para todos os processos administrativos que envolvem, né, todo o hospital em si, e não só o paciente. Então, doutor Vitor, por favor, nos fala um pouquinho sobre isso, assim, como que você vê o processo, né, o uso das soluções prontas para a redução desses problemas de comunicação e também o olhar para a segurança desse paciente com a disponibilização da equipe para o cuidado. Sem microfone. Pronto. Agora apareceu. Eu vou aproveitar, agradeço a pergunta e vou fazer um gancho com uma das perguntas que eu acho que dialoga muito com isso do Dr. Jorge Afiuni sobre a questão dos fatores humanos. Quer dizer, eu acho que todos nós, enfim, eu não trabalho em UTI e quando fui o médico assistente eu era um pediatra, mas nem era de UTI pediátrica. Mas, enfim, particularmente acho que Patrícia atua completamente direto, né, na discussão de UTI, e eu acho que a gente conseguiu construir juntos aí um certo panorama do que é o trabalho em UTI, né? Medicações de alta vigilância, pacientes com um importante grau de instabilidade, paciente submetido a vários processos invasivos, multiprofissionalidade, multidisciplinariedade. Quer dizer, conjugar isso tudo é um esforço hercúleo, vamos reconhecer. E acho que a gente apontou aqui algumas questões que podem ser interessantes serem trazidas, e Mileide também trouxe outras, que eu mesmo também não tinha comentado, a própria questão do safety huddle e outras ideias, mas acho que tem uma questão importante, que é essa discussão um pouco de padronização. Acho que tem dois pontos também que surgiram nesse debate de hoje. A questão da padronização e a questão também da redução do número de etapas. Eu não sou, enfim, diretamente ligado à discussão das soluções prontas, mas o que me parece, e eu também fui ler um tanto sobre isso, é que eu acho que a gente, com isso, pode melhorar
reduzir necessidades de comunicação no campo da preparação, no campo da administração. E acho que há uma coisa que todos vocês conhecem, e muitos dos que estão aqui nos assistindo também, é que em outras indústrias de alta confiabilidade, né, nas indústrias de alta confiabilidade, as questões da automação, elas têm muita efetividade. Mas o que eu estou chamando aqui de automação não é tudo aquilo que, de alguma maneira, não precisa ser tudo aquilo que é informatizado ou automação de máquina, mas tudo aquilo que, de alguma maneira, começa a prescindir um pouco da participação humana, do ponto de vista, por exemplo, de fazer a diluição e das condições Y e X e que precisa. Há um trabalho muito interessante que eu vou me permitir comentar com vocês, que não é especificamente voltado a farmacêuticos, mas a médicos de emergência, mostrando que as interrupções e a coisa do multitarefa, você está atendendo, está respondendo, está ouvindo um laudo do exame, está fazendo uma prescrição, alguém bate na porta. Tem um estudo muito interessante de uma pessoa lá da Austrália, uma grande pesquisadora, a Joanna Westbrook, que é a esposa do Jeffrey Braithwaite, mostrando que você tem de 2 a 3 vezes mais erros de prescrição exatamente com esses profissionais dentro do multitarefa e dentro das interrupções. Então, dialogando também... Então, acho que a discussão das soluções prontas, ela entra também um pouco nisso. E a Elaine já como se diz no popular aqui no Rio de Janeiro, cantou a pedra. Quer dizer, qual é a ideia? A ideia de que se eu consigo reduzir etapas, se eu consigo reduzir necessidades de comunicação, eu estou trabalhando com os fatores humanos. Por quê? Porque essas pessoas já estão muito sobrecarregadas, né? O farmacêutico clínico e UTI está sobrecarregado, o técnico de enfermagem tal, o enfermeiro tal, o intensivista tal. Então, eu penso que nesse diálogo com a discussão de fatores humanos, claro, que envolve quantitativo, claro, que envolve condições até de luz, barulho, alarme, né? As fadigas de alarme, mas a gente também tem que trazer essa discussão das interrupções, a gente tem que trazer a discussão do multitarefa e a gente precisa trazer essa discussão da padronização e da introdução de tecnologias, aí entendendo tecnologia de uma forma muito ampla, que possam, enfim, não é que as pessoas vão descansar muito, mas simplesmente elas vão ter uma sobrecarga menor de função, de cálculo, disso, daquilo, porque isso, uma coisa é 6 horinhas de plantão, né? Outra coisa é 12, outra coisa é se esse plantão vai para 24 horas. Então, me parece assim, né? Enfim, eu também não sou, e aí acho que Leonardo e Patrícia, Mário, podem comentar isso, porque são você mesmo e como farmacêuticos, mas me parece que a discussão das soluções prontas, ela caminha alinhado com essa ideia da gente reduzir trabalho, de alguma forma, reduzir necessidades de comunicação e, claro, tem outras questões ligadas à rastreabilidade, ligadas ao próprio funcionamento das equipes, né? Então, a ideia do briefing, a ideia do debriefing, a participação dos farmacêuticos no safety huddle, né? Essa coisa que eu acho que foi muito bacana de ser dito. Quem que é esse nosso paciente hoje, né? Qual é a composição dessa UTI, né? Quem são essas pessoas, né? Porque gente com múltiplas doenças, uns mais crônicos, né? É verdade que paciente hoje em UTI não é só aquela coisa, fica 2, 3 dias e vai embora, não. Hoje você tem a massa de paciente crônico, gente em paliativo. Então, enfim, eu acho que foi muito interessante, acho que para essa garotada, se eu posso, para concluir, chamar essa meninada de garotada, que eu acho que essa visão também de quem é o paciente. Ele tem necessidades diferentes. Uma coisa é um pós-operatório de um transplante, outra coisa é um paciente em cuidado paliativo, outra coisa é aquele paciente mais crônico em UTI. São necessidades muito diferentes e que essa informação precisa
precisa circular. E acho que, além do round clínico multiprofissional, a ideia desses espaços, que é o safety huddle, o briefing, o debriefing, que ajudam muito a compreensão que riscos, que pacientes são esses, que recursos são necessários, que medicações que a gente está usando que tem um risco mais importante, enfim. Eu acho que a gente aqui hoje levantou aí muitas questões importantes que com certeza vão merecer outros webinários, algumas dezenas deles. É E isso. já ia dizer isso, pessoal, é isso mesmo. Essa levantada de bola foram duas, uma para mim e uma para o Mário. A para mim é para dizer que é só o primeiro de vários webinars que a gente vai fazer. Então, sem dúvida, a gente ainda vai ter muitas oportunidades de discutir, porque bom, né? Quem me conhece sabe, segurança do paciente é muito caro para todos nós aqui, e a gente passa por todos esses processos, né? É isso, segurança do paciente é transversal. Segurança do paciente precisa estar na prática de todo mundo todos os dias, e não na do núcleo de segurança do paciente, como a gente falou. Gente, a gente está com o tempo super estourado, mas eu não posso deixar de passar para o Dr. Mário, porque o Dr. Vitor levantou a bola, agora ele tem que cortar para falar sobre esses estudos, né? E o que é a parte técnica, né, da segurança do paciente utilizando esses produtos, soluções prontas, né? A gente sabe que o SMP mesmo global tem uma publicação sobre isso, e aí eu queria te ouvir, doutor Mário, para a gente começar os encerramentos. E já vou colocar para vocês, fiquem atentos aqui no chat, o link para vocês emitirem seus certificados. A gente está com uma audiência muito boa até agora, então manda ver, doutor Mário. Ok. Rapidamente, no ciclo de utilização de medicamentos, nós temos 3 etapas: prescrição, dispensação e administração. Assim, simplificando, né? A prescrição, nós já temos bons prontuários eletrônicos, inteligência artificial, né? O know-how, a questão de erros de decisão, redação, né? Os erros de decisão dependem muito da formação do médico, mas os erros de redação você consegue controlar. Na dispensação, você tem código de barra, você tem robôs que fazem dispensação, você tem dispensador eletrônico e tudo mais. Claro que tem que haver os treinamentos dos profissionais. Agora, qual que é o nosso calcanhar de Aquiles? Na administração, quando o técnico de enfermagem pega a pressão e vai preparar o medicamento, só depende do treinamento dele. A gente ainda não tem um modo de você automatizar isso, né? Existem aqueles administração beira-leito, onde o enfermeiro, o técnico de enfermagem entra com o carrinho, vê o código-barra dele, do paciente, do medicamento. Mas quando vai preparar, que vai, por exemplo, pegar 5 ml de ampola e preparar, essa fase aí a gente não controla com informática, com automação. Por isso que os medicamentos para uso são muito bons. Por quê? Você corta essas etapas. E aí você consegue uma melhoria de segurança palpável. A questão é convencer, né, os hospitais a comprar uma tecnologia que, às vezes, aparentemente é mais cara. Mas, por exemplo, a gente tem uma série de vantagens, inclusive econômicas. A gente vai pensar quanto custa um erro, né? Quanto custa um erro de medicação. E lembrando que produz... Hoje tem a questão da ESG, né? Que são as empresas que estão preocupadas com o ambiente. Você tem uma produção de lixo menor também. Então, tudo isso é importante. A gente já tem produtos, por exemplo, a inoxaparina, que é vendido para uso tem muito tempo, e os hospitais pagam por isso, né? Então, a gente tem que tentar caminhar para que a gente corte algumas etapas do processo para que ele seja mais seguro e que, no final das contas, vai ser mais econômico. Quanto menos o paciente tiver eventos adversos, mais barato ele vai ficar para todo o sistema e muito melhor para ele, porque você diminui sofrimento e tudo mais. Muito bom, doutor Mário, porque traz aquele estudo, né, que a OCDE fez da economia da segurança do paciente, né? Quanto custa esses erros? Que prevenir, gente, é sabedoria popular, né? Prevenir é melhor que remediar, não é não?
E é isso, o quanto que prevenindo eventos adversos, prevenindo erros, a gente tem uma melhor solução para todo mundo, menos danos e e mais economia, né? Isso é muito claro, mas às vezes o que o gestor vê é o preço especificamente. Então, eu vou já passar para as últimas palavras, né, de vocês, mas antes disso eu preciso dar alguns recadinhos aí. Primeiro, agradecer imensamente a nossa audiência, que ficou em 160 ali o tempo inteiro. Dizer que entrem no site, se cadastrem no Farmácia Update. Ele já está com uma carinha nova, mas a gente vai ter conteúdos novos e que vocês vão ficar sabendo se estiverem cadastrados. Nós também temos, falar que o Instagram do Farmácia Update também está à disposição. Já falei, hein, vai ter muito conteúdo curto, rápido e de qualidade, com a ciência ali para vocês acompanharem. E fazer também o convite para que vocês também enviem sugestões pelo Instagram de temas a serem colocados. Então, aqui, o Dr. Jorge Affiuni já falou, olha, vamos falar sobre farmacovigilância no ambiente hospitalar, vamos, eu nem gosto desse tema, eu acho que a gente, né, pode pensar, né, doutor Jorge, vamos falar sim. E para quem está interessado, por exemplo, nesse tema que o doutor Mário trouxe, que é a farmacoeconomia, né? Porque a gente está falando de evento adverso, de uso seguro de medicamentos, pensando em economia, existe já um curso gratuito de 8 horas com certificado no site do Farmácia Update sobre avaliação de tecnologias em saúde. Então, dá para aproveitar já o material que já existe lá. Vou passar então para que agradecendo a cada um de vocês, agradecer imensamente a insistência da doutora Patrícia e da doutora Mileide para conseguirem entrar, porque foi fundamental a participação de vocês. E, por favor, então eu vou fazer a rodada aqui, começando pela SBRAF. Doutor Leonardo, por favor, suas considerações finais. Na verdade, as considerações só são de agradecimento e reiterar aqui que fiquei extremamente lisonjeado mais uma vez e honrado por estar aqui representando a diretoria nacional da SBRAF com pessoas tão ilustres e que têm uma admiração enorme, né? Agradecer e colocar a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar à disposição de todos, sbraf.org.br, sbraf.oficial, nosso perfil no Instagram, por favor, fiquem atentos, né? E agradeço, Elaine, a oportunidade de dizer que a SBRAF está, obviamente, sempre à sua disposição, né? À disposição também do Laboratório Cristal, agradecer essa parceria, agradecer aqui a doutora Mileide, a doutora Patrícia, professor Vitor, professor Mário, sempre estar com vocês é uma honra gigantesca. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Leonardo. Vou passar, então, para a doutora Patrícia, do Departamento de Farmácia da AMIB, por favor. Faço das palavras do Leonardo as minhas também. É uma honra estar aqui com vocês hoje e falar de um assunto que eu gosto tanto, que é farmácia clínica em UTI. Gostaria de fazer o convite também para vocês acessarem o Instagram da AMIB, né, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Nós temos o departamento de farmácia da AMIB, está de cara nova, né? A gente tem preparado muitos projetos, né, junto com a parceria também da Cristália. Então, para quem atua em unidade de terapia intensiva, seja aqui com os cursos que vão sair, né, Elaine, do Farmácia Update, e também dos cursos online. Faço o convite também para vocês, a gente vai ter o Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva, que é o CBMI, de 2024, será em novembro, em São Paulo, né? Então a gente tem uma malha aérea ali muito mais fácil do que em outras localidades, em relação aos custos também é muito mais viável. Então, para quem atua em unidade de terapia intensiva, fique de olho nos eventos que o Departamento de Farmácia da AMIB vai estar promovendo. Elaine, deixo meu agradecimento aqui. Perdão, pessoal, que acabou tendo que aguardar, que a gente atrasou um pouquinho, mas eu e a professora Mileide, nós ficamos aqui insistentes tentando entrar realmente. Obrigada, Elaine, obrigada a todos. Boa noite. Falei para todo mundo que vocês estavam desde as 7
tentando aqui. A tecnologia nos ajuda muito, como ter 160 pessoas numa sala assim, mas também quando ela resolve atrapalhar. Então, muito, muito obrigada pela sua presença, doutora Patrícia, e mais uma vez pela parceria, né, da AMIB com o Laboratório Cristália, que vai permitir com que nós estejamos juntos trabalhando farmácia Update e departamento de farmácia, fazendo conteúdos bastante interessantes aqui já em maio, tá, pessoal? Então fiquem de olho. Vou passar a palavra então para a doutora Mileide, da Rebraensp, por favor. Bom, só tenho a agradecer também, foi uma noite muito produtiva, acho que todos trouxeram aqui aspectos interessantíssimos na segurança do paciente. Acredito muito nessa interação da equipe multi, a Rebraensp trabalha muito forte essa questão, né, da gente interagir, de integrar, isso é muito importante, quem ganha é o paciente e é o nosso foco, então fico muito feliz com esses debates. Quero aproveitar também e deixar o convite para todo mundo para o nosso congresso da Rebraensp, que vai acontecer em 2025, quarto Congresso Internacional da Rebraensp, vai ser em abril, vai ser no Rio, viu, Vitor? A gente vai se encontrar e maiores informações no nosso site, www.rebraensp.com.br, a gente vai divulgar aí nas redes sociais também. Estamos preparando uma programação muito interessante, então fica o convite aí para todos. Será um evento muito, que vai agregar muito aí para as questões da segurança. E quero agradecer a participação aí de todos que nos ouviram e desejar uma excelente noite a todos. Muito obrigada aí pelo convite, pela participação de todos e fiquei muito feliz aí de vê-los, revê-los e de compartilhar essas experiências tão enriquecedoras. Muito obrigada. É muito bom estar com você. Uma hora a gente conta a nossa história, né? Ainda não vi a Mileide depois que ela teve bebê. Esse negócio assim passa muito rápido, gente. Doutor Mário, por favor, a palavra é sua. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Foi muito bom. Sempre que a gente está conversando, a gente aprende muito, né? Então, a gente aprendi com a Patrícia, com a Mileide, com o Leonardo, com o Vitor, com a Elaine. Então, muito obrigado. E, assim, eu convido a vocês a entrar no site do ISMP. Nós temos 54 boletins publicados, muito material legal, bom. Fala dessas interrupções aí que o Vitor falou, né? Principalmente da parte da enfermagem. Temos um boletim sobre isso. Então, uma boa noite. Nós estamos à disposição. Obrigada, doutor Mário. E os boletins do ISMP, eles são muito didáticos, com desenhos, muito assim, para quem quer começar, onde que eu vou chegar e por onde eu devo chegar. Então, tá ali o resumo para você seguir, ó, muito bem ali, ó. Os boletins são fundamentais. A Renata está falando um monte de elogios aqui para cima também dos boletins e são realmente muito bons para as pessoas que querem entender de segurança do paciente e saber por onde começar. Obrigada, doutor Mário. E, por fim, passar a palavra para o doutor Vitor, né, para falar para já fazer o convite que ele fez aqui, mas, por favor, já começa aí. São muitos convites, a agenda é pesada. Mas, enfim, eu botei aqui no chat, convidando a todos para o Congresso da Sobrasp, que vai acontecer em novembro, 7, 8 e 9. Vai ser bem coladinho, hein, Patrícia? Com o Congresso da AMIB e colado com o Congresso da BIH também. Assim, é um final de semana, depois o outro, depois o outro. Mas, enfim, sendo que o da AMIB é em São Paulo também e o da... Bom, mas, enfim. Então, convidar. E a outra coisa que eu queria comentar é que nós vamos comemorar no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, os 15 anos do Proqualis, tá? Então, vai ser um evento presencial, mas vai ser um evento híbrido também, e dessa vez não vai ser só um evento comemorativo, mas vai ser um evento técnico-científico, com várias mesas redondas, inclusive uma delas, a primeira, sobre os 25 anos do ERRAI humano, então acho que um momento importante. Por fim, te agradecer demais, Elaine, agradecer a Marcelo e a Cristália o convite. Hoje de manhã já estava em Porto Alegre, participei lá dos 15 anos da comemoração
do SEGER, lá no Ernesto Dornelles, com a nossa querida Cassiane Prates. E eu disse lá o que eu vou dizer aqui também. A gente tem essa coisa da gente estar nas sociedades, e estar no Proqualis, ou estar no ISMP, enfim, não importa. Isso nos abençoa, assim, né, com possibilidades de muita aprendizagem, né? Então, como lá de manhã foi muita aprendizagem, e aqui também eu quero muito agradecer a Elaine e todos os colegas que falaram, todas as perguntas também, porque foi uma noite assim de muita aprendizagem, né? Porque é isso, a gente tem abordagens diferentes, expertises diferentes, trajetórias profissionais diferentes, e isso é um espetáculo, né? Porque a gente se soma muito. Então é isso. Então, dizer do meu prazer, da minha honra de ter estado com vocês, com pessoas tão queridas. A Patrícia, que eu conheço menos, mas também vamos também construir uma amizade boa, mas, enfim, Elaine, Mário, Mileide, Léo, tem sido assim tem sido um convívio que às vezes a gente não se encontra fisicamente, mas é um convívio maravilhoso e regado a muita confiança e muita estima, né, e muito respeito. Então, e quero dar minha boa noite a todos que estiveram conosco. Muito obrigado. Obrigada, professor. E não seria a Elaine se ela não estivesse emocionada nesse momento, né? Reunindo essas pessoas. Eu já sou famosa por isso, então já assumi essa skin, como diriam na internet agora, né? Agradecendo vocês, é muito bom. São pessoas que constroem a história da segurança do paciente, né? Pode falar há mais de 2 décadas? Pode falar assim? Eu acho que sim, né? Isso mostra o quanto tem gente de peso aqui nessa mesa, né, de que a gente está aqui nesse bate-papo que fluiu muito facilmente. Eu falei isso no início, que fluiria sem nenhum slide, porque todo mundo aqui tem bagagem suficiente e batalha pela segurança do paciente no nosso país há muito tempo. Então, é por isso que é uma honra para o Farmácia Update ter essas sociedades. Então, que bom que a agenda está lotada, que bom que temos eventos técnicos científicos que vão trazendo o que eu falo que é o melhor patrimônio que a gente tem, que é o conhecimento. Então, agradecer a cada um de vocês, né, presidentes, com suas agendas lotadas, estarem aqui conosco no Farmácia Update para a reabertura de todos esses trabalhos. Não tenho dúvidas de que teremos vários outros encontros ao longo do ano, já podem aí ficarem sabendo, vocês vão ser convidados em outras oportunidades, porque essas expertises precisam ser aprofundadas, né, em outros cursos, webinar, conteúdos na internet, que a gente precisa falar com os jovens que estão chegando aí, né, e que eles precisam entender toda a importância de tudo isso que acontece há tantos anos, dos 25 anos da Errare Humano, e agradecer, além da audiência, né, que eu já fiz todo aqui o nosso agradecimento, nós ainda estamos com mais de 100 pessoas, agradecer ao Laboratório Cristália. Dr. Jorge estava com saudades, já vi que a gente vai ter muita coisa aí para trocar de figurinhas, para trazer de temas para o Farmácia Update esse ano. Agradecer ao Marcelo Sturari, toda a equipe, né, das agências, que agora a gente está chique, tá? Então, temos todo um apoio para que o conteúdo técnico-científico de qualidade, imparcial, venha para as pessoas que querem aprender. Então, e agradecer a confiança em mim, né, que é uma honra, mais uma vez, estar à frente do Farmácia Update, e ao Laboratório Cristália, né, que confia o conteúdo técnico-científico a mim, de forma muito livre, muito imparcial, porque ele entende essa importância da inovação, do desenvolvimento técnico-científico. Então, mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada a todos, boa noite e bom descanso. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Até mais, pessoal. Boa noite. Tchau. Obrigado.